Irmãos, enquanto o Jorginho chega, eu vou falar para vocês a respeito desse hino que chama Ruge o Leão. Até os irmãos conhecem, né? Aí os irmãos me ajudam a cantar, que de manhã é uma beleza. Eu estava meditando sobre o leão, né? Porque eu admiro muito, né? E eu estava vendo que o rugido do leão, não sei se os irmãos sabem disso, mas dá para ouvir a 8 quilômetros de distância, né? E ele ruge por 3 motivos. Um para se comunicar, o outro para demarcar o território e o outro para buscar. Aí eu pensei, falei, puxa vida, né? O leão, ó, o pastor César. Então, o leão da tribo de Judá, ele está rugindo nessa manhã, amém? Para se comunicar conosco. Para falar, ó, aqui é o meu território, aqui ninguém pisa. Para te proteger e também para nos buscar, amém? E uma coisa que o leão faz, ele corre a 80 quilômetros por hora. Eu já fui pesquisar, o ser humano já correu até 40, né? Que foi o máximo. Então, quer dizer, se um leão quiser te pegar, não tem como você fugir, né? E o leão da tribo de Judá está aqui. Ele venceu, ele está aqui. E é para ele que nós vamos louvar nessa manhã. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia, o leão da tribo de Judá está aqui. Aleluia, ele venceu. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Cante comigo, amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um voltará para governar as nações em amor. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos cantar o de novo. Mais uma vez. Aleluia. O descendente, amém? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Mais uma vez. O descendente de Davi, o
homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia. Agora lá em cima, hein? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Mais uma vez. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Aleluia, leão! E vem o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos acabar no ou? Mais uma vez para encerrar. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe essa igreja, amém? Bom dia, irmãos, paz de Jesus. Bom estarmos na presença do Senhor, podem sentar. Mais um domingo na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Amém, irmãos? Está aí Mateus 21? Achou aí? Maravilha. Diz assim o texto. Palavras de Jesus. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao outro, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. E depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então disseram: O segundo. E declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão, ou vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. Amém. O pessoal que veio aqui para a igreja, eu vou colocar o eco no microfone, pode tirar. Pode tirar. Essa parábola de Jesus faz parte daquela fase que eu falei, acho que domingo passado, quinta-feira, desses últimos dias, de sermões de Jesus na última semana, palavras de Jesus na última semana do seu ministério. E na última semana do ministério de Jesus, como nós sabemos, as palavras são mais duras. Quando você está perto do fim, então você vai tratar o que realmente importa. Quando você tem pouco tempo e muita coisa para resolver,
então você se preocupa menos com os cosméticos, você se preocupa menos com as formas, e você vai dizer o que realmente precisa ser dito. E nessa parábola de Jesus, nessa última semana, essa parábola, para a gente ter uma ideia, ainda está com eco, não está? Som. Sei lá. Essa parábola de Jesus, ela está situada na seguinte ordem. Jesus faz a entrada triunfal, isso é o domingo de Ramos, é o domingo de manhã. Ele faz a entrada triunfal. E no day after, no próximo take, depois da entrada triunfal, Jesus volta e dorme em Betânia. E no outro dia de manhã, ele está indo de volta para o templo, agora a pé, caminhando, é uma caminhada de 3 quilômetros. No caminho, ele amaldiçoa a figueira, aquela figueira que não dava frutos, e Jesus amaldiçoa aquela figueira. E depois de ter amaldiçoado a figueira, ele vai ao templo. No dia depois isso é uma segunda-feira, ele vai ao templo. E quando ele vai ao templo, ele cura algumas pessoas, ele cura, tem ali algumas poucas curas. E quando ele está realizando essas poucas curas, os fariseus chegam a Jesus e perguntam para ele de onde que vem a autoridade que ele tinha. Por que eles estão perguntando isso? Porque Jesus purificou o templo. Ele purificou o templo de manhã. Vamos fazer uma linha do tempo melhor. Ele sai de Betânia, no caminho para o templo, ele amaldiçoa a figueira. Chegando no templo, ele purifica o templo e realiza algumas curas. E depois dessa purificação do templo, ele começa a pregar, que é o versículo 23. Tendo Jesus chegado no templo, já ensinando. Ele estava ensinando, e aí chegam os principais, a Bíblia diz que eram os principais da religião. Os principais, deixa eu achar aqui, 23, não é? Os principais sacerdotes e os anciãos. Tinha muitos sacerdotes em Jerusalém, como sabemos, milhares, mas esses eram os principais. Vão até Jesus os principais nomes do sacerdócio judaico. E eles vêm com a pergunta, e a pergunta deles é o seguinte: com que autoridade você faz essas coisas? Eles poderiam estar se referindo às curas, eles poderiam estar se referindo à figueira seca, eles poderiam estar se referindo a Jesus sendo chamado de bendito aquele que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Eles poderiam estar se referindo às curas, mas eu acho que eles estavam se referindo à purificação do templo. Com que autoridade, quem é o Senhor para fazer o que o Senhor fez? Para protagonizar a cena que o Senhor protagonizou agora há pouco. E quando eles fazem essa pergunta, Jesus não responde. Não é porque ele não tem a resposta, mas Jesus não responde por outro motivo que a gente vai ver na sequência. E ao invés disso, ele propõe essa história. Ele conta essa parábola. Ele fala assim: olha, o pai tinha 2 filhos. E ele chegou em um e disse para o mais velho: vai para a vinha trabalhar. E aí o filho mais velho falou assim: sim, senhor, eu vou. Só que ele não estava afim, então ele falou uma coisa que ele não queria, então ele não foi. E aí, para o outro, ele disse assim, a mesma coisa: vai para a minha vinha trabalhar. Só que o filho foi mais sincero, ele disse assim: eu não quero, eu não tenho vontade. Que deixa eu ver aqui, não quero, ele usa essa palavra, não quero, ou seja, não estou com vontade. Só que depois o filho pensou bem, eu acho que ele pensou quem é ele, quem é o pai para ele, quem é ele para o pai, quem é a vinha para ele, e ele parou e falou: eu vou. E aí ele foi. E aí Jesus, depois de contar essa mini parábola, essa mini história, ele fala assim:
para esses caras que foram lá perguntar de quem é a autoridade de Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, qual desses dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo fez a vontade do Pai. E aí Jesus emenda essa. Na verdade vos digo que publicanos e meretrizes, prostitutas e cobradores de impostos, estarão na frente de vocês do reino. Aí você para e fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que isso tem a ver com aquilo, né? Bom, é para isso que a gente vai meditar nessa palavra. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar. E o primeiro é que a verdade é o único padrão de relacionamento com Deus. A verdade é o único padrão de relacionamento com Deus. Veja que interessante. Deus, a julgar por esse texto, prefere um pecador sincero do que um religioso que dissimula. Ele prefere um pecador, uma prostituta com sinceridade. Aí você fala assim, pastor, é pesado isso aí. E, pois é, mas quem falou foi Jesus Cristo. Eu não estou interpretando. Ele disse, então, vocês são os principais da religião. Lá no céu, na frente de vocês, precedendo vocês, com mais honra que vocês, estarão prostitutas, por exemplo. Então, na última semana do seu ministério, depois da purificação do templo, depois de ter amaldiçoado a figueira, depois de ter, enfim, ministrado, Jesus é procurado pelos principais sacerdotes. E a pergunta deles é, quem te deu essa autoridade? Jesus disse. Na verdade, Jesus não disse quem deu a autoridade, porque quando eles perguntam, esse é o versículo 23, alguns versículos atrás, com que autoridade faz essas coisas? Ele só tem uma questão para perguntar a Jesus. Quem te deu autoridade para fazer o que o Senhor faz? Jesus tem a entrada triunfal, ele purifica o templo, ele amaldiçoa a figueira, ele cura pessoas, ele prega. E eles, os religiosos, os principais, só tem uma questão. E a questão é, quem te deu essa autoridade? Só que Jesus sabia que aquela pergunta não era honesta. Jesus sabia que aquela pergunta não era íntegra, não era verdade. Aliás, esta pergunta seria uma questão fantástica para iniciar-se um diálogo sobre a obra de Jesus. Porque olha a pergunta, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem te deu poder? Da onde vem a autorização para o Senhor fazer o que o Senhor faz? Ora, essa seria a oportunidade fantástica para abordar o texto de Deuteronômio 18. Eis que levantarei diante de vocês um profeta semelhante a mim, e a eles você ouvirá. Jesus poderia ter usado esse texto, com sinais e tudo mais. Ou quem sabe seria aqui, onde Jesus abordaria o texto de Isaías 61, que diz lá, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade e tal. Está aí a oportunidade. E por que Jesus não fez isso? Eu estou citando 2 textos do Antigo Testamento que Jesus poderia ter citado, mas são centenas. Ele poderia abordar aqui Zacarias, Abacuque, ele poderia abordar aqui os Salmos. Quer dizer, se aquela pergunta fosse legítima, de onde vem a autoridade desse pregador? Aqui ele teria uma oportunidade para explanar, para teologar, para falar sobre profecias versus cumprimento, para falar sobre tipo e antítipo, para teologar com esses caras. Eles são doutores, eles são pessoas que conhecem a Bíblia, você está entendendo? Mas Jesus não trabalhou nenhuma dessas questões. E Jesus não apresentou nenhum versículo. E Jesus não citou nenhuma profecia. E Jesus não aproveitou aquela oportunidade. Por que Jesus não aproveitou aquela oportunidade? Porque ele sabia que os olhos daquelas pessoas estavam fechados para a resposta. Eles só querem perguntar, mas eles não querem ouvir. Eles só querem falar, mas não querem escutar. Eles só querem encher o saco. E Jesus não abordou nenhuma questão com eles, porque Jesus sabia
que eles não estavam sendo honestos na pergunta. Honestos na pergunta. E quando a pessoa não é honesta na questão que ela coloca, ela não é honesta na questão que ela está colocando, pouco importa a sua resposta. Porque ele não está ouvindo. Ele não está escutando. Essa semana eu participei de um debate com o Testemunho de Jeová. Ele disse assim: se o senhor me apresentasse um pronome no plural, falando que é para o pai e para o filho sendo adorado, aí eu também ia crer. Eu disse: olha, eu vou apresentar os pronomes, mas eu não espero de você essa atitude. Por quê? Porque a sua questão não é honesta. E quando não há honestidade, quando não há integridade, pouco importa a resposta que você vai dar. Você pode dar a melhor resposta, o texto mais contundente, mas não adianta, porque ele está com o ouvido fechado para ouvir. E veja que a pergunta era clara: da onde vem a sua autoridade? Mas a pergunta não era honesta. Por isso Jesus não aproveitou a pergunta. Jesus não aproveitou a pergunta. Jesus falou dele com mais profundidade para pessoas que não fizeram perguntas tão boas e tão claras como essa. Mas o coração estava aberto para ouvir. É o caso dos discípulos no caminho de Emaús, por exemplo. Eles não perguntaram. Eles estavam chateados e disseram: não, a gente achava que era ele, o remidor de Israel, mas agora já morreu, já faz 3 dias e não sei o que lá. E aí Jesus, começando por Moisés, isso significa começando em Gênesis, e passando por todas as Escrituras, lhes apresentou tudo quanto dele as Escrituras falavam. Ou seja, porque a pergunta que eles nem fizeram, eles não fizeram uma pergunta, eles têm uma dor. Só que a dor dos discípulos no caminho de Emaús era íntegra, era honesta, é verdade aquela dor. Então esses caras merecem ouvir a explanação de Jesus e o maior estudo bíblico sobre os tipos do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo. Quem deu? Jesus. Para quem? Para os discípulos em Emaús. Porque a Bíblia diz que ele começou em Gênesis e passou por todos os profetas, explicando tudo o que a Bíblia falava sobre ele. Mas por que Jesus não aproveitou essa oportunidade com uma pergunta tão boa? Porque a pergunta não era honesta e, ao invés de responder, Jesus preferiu oferecer seu silêncio. E como ele faz isso? Ele faz isso dizendo assim: vocês querem saber de onde vem a minha autoridade? Vocês têm uma questão para mim? Tá, então eu tenho uma questão para vocês. O batismo de João é de Deus ou dos homens? E veja a pergunta de Jesus, porque o arrazoamento do coração deles aponta para isso, para a verdade. Porque eles disseram assim, é só continuar a leitura, eu não lembro de qual é esse texto. Vamos lá. Jesus pergunta, versículo 24, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditam? Mas se dissermos dos homens, então temos de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Mas a resposta certa é não sabemos? Não, é mentira de novo. É mentira de novo. Então por isso mostra que eles estão escondendo o que realmente importa para eles, que é a posição deles. Nós tememos o povo. Não é que o povo ia matar eles. O povo não ia matá-los. Mas o povo ia entender, ia descobrir que eles eram de mentira. Eles falam uma coisa e vivem outra. Então, isso me expõe. E se me expõe, eu prefiro não tocar nesse assunto. Por isso, ao invés de explorar essa questão maravilhosa, aliás, boa pergunta, colocada por eles, Jesus joga outra pergunta na mesa que expõe a verdade que eles estavam tentando esconder. E qual a verdade que eles estavam tentando esconder? A preocupação deles não era sobre a fonte da autoridade de Jesus. Quem te deu essa autoridade? Isso não é verdade, não é essa a pergunta. A pergunta é boa, mas não é íntegra. A preocupação verdadeira deles
Era com a posição deles mesmo, e nada mais. E isso fica claro quando Jesus faz a pergunta sobre João Batista e eles optam por não responder por causa da posição deles. Por isso Jesus conta essa história dos 2 filhos. Então, na sequência desse embate, onde eles fazem uma pergunta e Jesus responde e devolve com outra pergunta, na sequência Jesus conta essa história. Ele falou, aproveitando, um pai tinha 2 filhos. Então, a linha do tempo eles fazem uma pergunta e Jesus não responde, devolve com uma pergunta que eles não respondem, e Jesus fala assim, então tá bom, então vocês não vão responder perguntas, então eu vou mostrar uma historinha para vocês. O pai tinha 2 filhos. E aí Jesus conta a parábola dos 2 filhos, o pai chama o filho mais velho. Nas parábolas de Jesus, sempre o mais velho é meio do mal, né? Sei lá. O pai chama o mais velho e fala assim, vai hoje trabalhar na minha vinha. E aí ele falou, sim, senhor. A palavra é boa. Sim, senhor. Nossa, quando você fala assim para o seu filho, faz tal coisa, ele fala, tá. É uma coisa, mas quando ele fala sim, senhor, é outra coisa. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Mas na sequência, esse pai chama o filho mais novo, faz o mesmo pedido. E aí o filho fala assim, eu não quero. Chama o filho mais novo, né? O mais velho fala que vai, mas não vai. Depois ele chama o mais novo fala que não vai, mas vai. Me desculpem. Eu vou ler o texto que é mais fácil, vai, 21:30. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. E depois, arrependido, foi. O que Jesus quis ensinar para essas pessoas e para nós hoje? Um disse que iria e não foi. O outro disse que não queria ir. Mas depois se arrependeu e foi. E a lição de Jesus aqui tem a ver com a sinceridade em nós. Porque começa essa ideia com a falta da sinceridade na pergunta dos principais sacerdotes. Então a lição de Jesus tem a ver com a verdade em nós. Se você não é sincero com Deus, então você não tem nada. Então você não tem nada. Você pode não ser sincero numa venda de um carro, de uma moto, de um terreno, de não sei o que lá, e se dá bem. Você pode não ser sincero nos seus amores e se dá bem. Você pode não ser sincera na sua empresa e se dá bem. Mas não tem como você ser falso com Deus e se dar bem. Por quê? Porque a verdade é o único terreno onde Deus se movimenta. Se você esconde de Deus alguma informação, alguma coisa, Ele não vai agir com você. Se você não é sincero com Deus, então você não tem nada com Deus. Se você não é verdadeiro com Deus, não existe relacionamento. Se você não joga aberto com Deus, então você não tem nada com Ele. Se você não é transparente com Deus, Ele não lida com você. Porque Deus, Ele ama a verdade no íntimo. No íntimo. Então, se você finge uma coisa que você não é, ou que você não tem, ou que você não faz, ou que você não fala, ou que você não apresenta na verdade, então Deus está de costas para essa pessoa. Não funciona. É por isso que Ele coloca as prostitutas na frente dos religiosos, porque a prostituta, com tudo que ela faz de errado diante da palavra de Deus, se ela tem o coração sincero, aí você fala assim, pastor, o senhor está dizendo então que a prostituta... Não, eu não estou dizendo não, quem está dizendo é Jesus. Eu só estou lendo o texto. O texto que mostra que a transparência é tudo, e é por isso que meretrizes precedem religiosos no reino. É por isso que prostitutas e perdidos precederão os religiosos bonitinhos que de fala mansa no reino de Deus. Por quê? Porque parece que eles são sinceros e outros não. Porque essa turma não esconde o jogo, enquanto a outra turma que esconde o jogo. E essa é a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Porque o rei Saul, em 1 Samuel capítulo 15, não vamos ler por conta do tempo. Depois de ser desmascarado por Samuel, o rei Saul fala assim, não, beleza, mas vai comigo, oferece o holocausto, vamos fazer o culto, vamos fazer o esquema, vamos cumprir a liturgia,
para que as pessoas não me vejam diferente. O Samuel falou assim, eu não vou, cara. Acabou. Você errou. O certo aqui é cair de joelhos, buscar arrependimento. Não, mas vai comigo, porque eu sou o rei, eu sou o cara. Então, as pessoas que olham para mim, elas têm que olhar para mim, e elas têm de ver em mim, tal. E aí o Samuel virou as costas, saiu, e ele segurou no manto do Samuel, e puxou e rasgou. E aí o Samuel manda a profecia que dá ensejo à vida do rei Davi, porque o rei Davi não tinha nascido nesse momento. O rei Davi nasce depois dessa profecia. Porque o Samuel vira para ele e fala assim, como você rasgou o manto da minha roupa hoje, o Senhor está rasgando o reino de Israel de você. E já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, porque esse não é o seu caso. Então a diferença entre o rei Saul e o rei Davi é que o Saul quer manter a pose. E o Davi, depois de confrontado, o Davi não é um santo. Ele também tentou esconder, mas depois de confrontado, depois que a casa caiu, depois que ele abriu o jogo, depois do Natan colocar o dedo no nariz dele, aí ele rasgou as vestes, ele abriu o jogo, ele escreveu um salmo, que é o Salmo 51, e eternizou a sua vergonha e o seu pedido de perdão na Bíblia. Para quem viesse depois, olhasse e dizia, eu sou um miserável homem que sou. Esse é Paulo, mas ele também diz essas palavras, lá no Salmo 51. Eu sou nascido em pecado me concebeu minha mãe, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença. Eu vi o que aconteceu com Saul, não me deixes ficar assim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto e não me lances fora da tua presença. É o Salmo 51. Então, primeiro, a verdade é o único relacionamento, é o único padrão de relacionamento com Deus. Se você está na fé, mas finge, acabou. Não tem como. Deus não vai mais, Deus vai virar as costas. Você fala, esse aí é um mentiroso. Porque você pode mentir para onde você quiser, mas para Deus você tem que jogar aberto. Com Deus você tem que jogar aberto. Com Deus você tem que ser transparente. Então quando for orar, fala teus pecados, pelo nome. Quando você for confessar, confessa tudo, não deixa nada. Porque se você não tem Deus, você tem quem do seu lado? E aí os fariseus, eles estão perguntando para Jesus, fazendo uma pergunta, mas é mentira. Não é aquilo que eles estão falando. E a diferença do filho número 1, o mais velho, que disse, sim, Senhor, e não vai. E o filho mais novo que fala, eu não quero, mas vai. É essa sinceridade. É essa diferença na balança. Segundo, quem se esconde do Pai, anula qualquer possibilidade de transformação. Quem se esconde do Pai, anula qualquer possibilidade. Por que religiosos mentem? Bom, porque eles conhecem o texto que diz como eles deveriam ser, para começo de conversa. As prostitutas, não. Eu estou levando em conta o texto lá de Jesus. Por que os religiosos mentem? Bom, porque eles conhecem os versículos que mostram como eles deveriam se comportar. Porque eles conhecem as passagens sobre a santidade, sobre o juízo. Eles também conhecem como eles lidam com quem não acerta o padrão. Então, eles sabem como a religião lida com quem não acerta o padrão. Como que a religião lida com quem não acerta o padrão? Escanteio. Você espera um pouco. Você fica no último da fila. Você não pode. Você não pode sentar no banco da frente. Você não pode segurar o microfone da igreja. Você não pode, você não pode, você não pode. Mas e quem disse que aquela pessoa que está dizendo você não pode também pode? Então, por que os religiosos fingem? Porque eles conhecem o padrão.
Eles conhecem o padrão, mas qual é o problema dos religiosos representados aqui, no pessoal que vai perguntar para Jesus e recebe a historinha dos 2 filhos? Eles conhecem o padrão, conhecem os textos, conhecem os versículos, conhecem as regras, conhecem os regimentos, conhecem tudo, mas eles não conhecem o Pai que os chama para a vinha. Eles não conhecem o Pai. Veja que Jesus, quando ele vai contar essa história, ele não fala assim, ó, o dono de uma vinha. Não, ele fala o Pai. Jesus não apresenta o rapaz, o chefe lá como um patrão, mas ele o retrata como um pai. Você já percebeu a ênfase de Jesus nessa questão? Ele poderia ter escolhido um patrão para essa história, um rei para essa história, porque rei também manda, né? Ele poderia ter falado assim, é um rei que chegou num súdito e falou para o súdito, tal, e tal, e tal. O efeito seria basicamente o mesmo. A moral seria basicamente, a moral da história era basicamente a mesma. Mas ele diz que quem chamou os 2 garotos para trabalhar não foi o rei, não foi o patrão, era o pai. Era o pai. E isso é importante. Esse detalhe é importante na narrativa. Porque você pode, e até precisa às vezes, se mostrar forte para o seu patrão. Mas para o seu pai não precisa. Você precisa se manter a pose para quem está de fora. Mas quando você chega em casa e é para o seu pai, não precisa. Você pode, e você às vezes até precisa esconder o jogo de quem está lá fora, porque eles não vão entender as suas palavras, não vão entender o seu coração, não vão entender a sua dor, não vão entender as suas razões. Mas quando você está falando sobre o pai, não precisa esconder nada. É por isso que as parábolas de Jesus, quando ele coloca o pai no centro da questão, tem alguma coisa. O filho pródigo só voltou porque a fazenda, onde ele entendeu que ele teria uma oportunidade digna de trabalho, era do seu pai. Porque que patrão receberia aquele cara depois que ele fez? Nenhum. Mas o pródigo entendeu que por ser a fazenda do seu pai, ele teria uma oportunidade de novo. Ele poderia voltar. Ele sabia que a forma como ele saiu era ruim. Ele sabia que a forma como ele estava voltando era pior. Ele sabia que as atitudes que ele tomou na vida foram difíceis, dificultariam o relacionamento, mas ele sabia também que quando voltasse encontraria na porta da fazenda o seu pai. Por isso ele arriscou voltar. Por isso ele apostou tudo. E o tudo que ele tinha era nada. Ele apostou o tudo dele na volta. Porque ele não está apostando numa suposição. Ele está apostando no caráter do seu pai. E aí tem outra questão. Porque, mas se é pai dele, e ele já sabia tanto, por que ele demorou tanto? Tipo assim, por que ele não voltou com a metade da fortuna? Ele gastou metade, viu que não sabe administrar, viu que não sabe cuidar, viu que deu ruim, viu que está dando errado. Chega lá, pai, só tem metade. O que eu faço? Ele poderia? Poderia, mas ele não fez. Por que ele não voltou quando faltava pouco para acabar? Por que ele não voltou quando ele tinha roupa boa ainda? Por que ele não voltou antes de ir para o chiqueiro? Por que ele esperou acabar tudo? Por que ele esperou chegar naquele ponto? Olha, talvez a gente nunca saiba a resposta para uma pergunta como essa, e como a gente não sabe a resposta para alguém que está ouvindo essa palavra, ou que tem alguém na família que chegou no fundo do 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 poço. Sabendo quem é Deus, sabendo que Deus é misericordioso. E por que está se acabando na cachaça, ou no crack, ou no ciúme, ou na inveja, na opção sexual errada, ou sei lá. Por quê? Talvez a gente nunca saiba essa resposta, mas eu tenho uma ideia. Porque ele demorou tanto. Talvez ele estivesse com vergonha de olhar para o seu pai de novo.
Vergonha de aparecer depois de tudo. Vergonha de encarar o Pai e olhar o olho do Pai. Vergonha de sentar naquele lugar depois de ter aprontado tanto. Eu devia ter pensado, depois eu vou chegar lá com essa cara de pau, eu vou sentar lá na mesa. Vergonha. Vergonha de ter feito o que fez. Vergonha de ter ido onde foi, de ter chegado onde chegou. Vergonha. Vergonha. Algumas pessoas estão desviadas do Evangelho porque estão com vergonha. E esse sentimento é mais nobre nesse texto do que os religiosos que não confessam, mas fingem. Vergonha. Vergonha de ter sido quem foi depois de tudo que viveu na casa do Pai. Vergonha de, sabe, a filha que saiu da presença de Deus, que cantou, que louvou, que ajudou na fé, na igreja, aí depois saiu. Aí longe virou a casaca. Aí agora ama Deus, ora a Deus, só que tem vergonha de voltar para a igreja de Deus. E eu vou te dizer, esse sentimento é mais nobre, essa vergonha é mais nobre do que os religiosos que fingem ser uma coisa que não são. Porém, sentimento nobre não salva ninguém. O sentimento é mais nobre, mas também não adianta muita coisa. Por que o filho pródigo demorou tanto? Vergonha por ter feito o que ele fez, chegado onde chegou. Ah, vergonha. Quando pregaram o Evangelho para mim, eu demorei quase 1 ano ouvindo a palavra, tentando refutar, tentando explicar, porque eu nunca tinha ido em igreja de crente. E eu ouvi o Evangelho trabalhando na gráfica. E ele pregava para mim, e eu sentia a palavra tratando comigo, e eu engolia, eu falava, não, mas e se Deus... E eu ficava arrumando desculpa. Quase 1 ano depois, eu fui à igreja pela primeira vez. O processo, o start já tinha sido dado, não tinha mais volta, mas eu não sabia. Aí eu fui à igreja pela primeira vez, eu amei, mas eu não aceitei Jesus. Por quê? Talvez a vergonha de ir lá na frente, porque o pastor perguntava quem queria ser crente, põe o dedo aqui. Lembra? Quem quer ser crente, levanta a mão. E aí a pessoa fica, caramba, vou levantar a mão. Aí eu vou lá na frente, aí eu chego lá, eu não vou não. Aí eu ia embora. Aí domingo que vem o coração queimando, eu voltei de novo. Aí o pastor, quem quer ser crente, levanta a mão. Não é bem assim, né? Mas se alguém entrou aqui essa noite, não sei o que lá. E eu lá no meio, o coração queimando, e eu não levantei a mão. Aí domingo que vem eu estava lá de novo. É lógico que se Jesus tivesse voltado, se eu tivesse morrido, não sei o que lá, o processo já tinha começado. Mas eu demorei umas 4 ou 5 semanas. 4 ou 5 oportunidades. E no penúltimo domingo, o pastor tinha falado assim, que o Espírito Santo te deu outra oportunidade. Aquilo pesou no meu coração. Eu falei, meu Deus, se ele não der... Aí fui embora, falei, não, domingo que vem, se ele perguntar, eu vou. E aí ele perguntou de novo. E eu vou, e aí era aquele negócio, e a vergonha de levantar a mão, e a vergonha, e não sei o quê, e tal. Aí eu falei, ninguém vai, eu estava naquela, se alguém levantar a mão, eu vou junto, porque aí fica menos, divide a vergonha em 2, né? Ninguém foi. Aí eu levantei a mão. Levantei a mão. Aí a igreja que eu me converti não batia palma, mas a igreja fica dando glória a Deus e tal.
Aí eu fui lá na frente, dobrei o joelho, comecei a chorar. Quando eu olhei para trás, uma velha veio também. Falei, ela estava esperando, ela estava igual eu. Acho que ela estava igual a mim. Se alguém for, eu vou. Se alguém for, eu vou. Aí eu fui, aí ela falou, agora eu vou. Vergonha. Vergonha. E às vezes a vergonha nos transforma em hipócritas diante de Deus. Porque a vergonha nos transforma em atores, atrizes. A palavra hipócrita, em grego, é a mesma palavra para ator. Como é que fala ator em grego? Hipócrites. Por quê? Porque o ator finge o que ele não é. Ele ensaia um papel, uma fala que não é a dele. Eu tenho que terminar, né? Tem que oração para todo mundo hoje e tal. Então a vergonha, se não dominada, nos transforma em sepulcros pintados de branco, disse Jesus. E aí a gente atravessa a vida fedendo por dentro, em decomposição por dentro e bonitinhos por fora. E quando termina o culto, eu falo, por que você não foi? Por que você não aceita? Por que você não se entrega? Ah, não, é uma bênção, eu gosto, estou estudando. Não é nada, está com vergonha. Talvez a vergonha tenha feito com que o pródigo demorasse muito. E terceiro e último ponto, a gente encerra. A diferença entre remorso e arrependimento é só uma atitude. A diferença entre remorso e arrependimento é só uma atitude. Quando a gente lê a Bíblia com os óculos da nossa fé. Isso é bom, mas também é um problema. Por que eu estou falando isso? Porque o texto de capítulo 21, que a gente está trabalhando, no versículo 30, diz assim, ó, dirigindo-se o pai ao segundo, disse a mesma coisa, vai na minha vinha trabalhar. Esse é o mais jovem. E ele respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, foi. Depois o quê? Coloca lá. Depois, arrependido, foi. Arrependido. Essa palavra, aperta o cinto aí, porque uma coisa que você vai ouvir agora. Essa palavra é a mesma palavra empregada no texto original grego para se referir ao remorso de Judas. É a mesma palavra, não é uma variação com sufixo diferente, não. É exatamente a mesma palavra que o Judas, que aparece para o Judas em Mateus 27. Só que o João Ferreira de Almeida, ou os outros tradutores, eles não colocam que é a mesma palavra. Quer ver? Coloca lá em Mateus capítulo 27, versículo 3. Eu não sei se eu coloquei. Diz assim, então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, mas no texto grego não é remorso. É a mesma palavra. A palavra grega aí, eu não quero ficar falando grego, a palavra grega é metamelomai. Meta significa mudança. Daí vem metamorfose, mudança e transformação de forma. Daí vem metanoia, transformação de mente. Metamelomai, essa palavra, que aí está colocada como remorso, é a mesma palavra que nesse texto de Mateus 21, é a palavra arrependimento. E não tem essa ideia de que, não, porque nesse texto, a força do verbo, não tem nada a ver. O autor é o mesmo, e as páginas, a distância entre um e o outro texto é 3 páginas, 4 páginas. Então, se a palavra arrependimento é a mesma ali, essa palavra é a mesma empregada para retratar o coração de Judas e para retratar o coração desse filho. Então, se remorso e arrependimento são apresentados aqui em português de forma diferente, mas no texto original é a mesma, o que isso tem a ver? O que eu aprendo aqui, pastor? Que remorso e arrependimento começam com o mesmo sentimento. Só que a diferença vem na atitude. Ambos sentiram a mesma coisa. O Judas sentiu, eu creio que o Judas se arrependeu, está escrito no texto. E esse filho se arrependeu.
A diferença é o que eles fazem nos próximos passos. A diferença é o que eles fazem nos próximos passos, é a atitude. E é isso que Jesus cobrou desses caras. Porque Jesus pergunta assim, qual dos dois fez a vontade, a atitude, fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. E aí Jesus disse, ok, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e vocês não creram nele. Sabe o que Jesus está falando? Ele está voltando na esquema do João. A pergunta que Jesus fez do João não está avulsa. Ele tinha dito, o batismo de João é de Deus ou dos homens? E eles sabiam que era de Deus, mas eles não queriam atestar, porque se eles atestassem, isso era contra eles. E aí Jesus conta a história do menino que se arrependeu e foi, e disse, isso que ele fez é bonito, e vocês também podiam fazer. Mas vocês sabem que o batismo de João era de Deus. Vocês sentem o que é de Deus. Mas diferente desse garoto, vocês não vão mudar de ideia. Por isso que publicanos e meretrizes creram e vocês não creram. Porque ele diz isso assim, ó. Porque João veio, eu não sei que versículo é esse, 31 ou 32, a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não se arrependem, afinal, para acreditar. Arrepender é o primeiro passo e depois o próximo é a atitude. Então, arrependimento começa com remorso. Começa com aquele sentimento mal que você fala, caramba, eu não podia ter feito. Só que o arrependimento evolui para uma atitude de justiça. E o outro não evolui. E essa é a diferença básica do arrependimento de Judas e o arrependimento desse garoto. E do nosso, quando nós nos encontramos com Jesus. Então o arrependimento não é somente sentir eu me sinto mal sobre essa questão. Eu me sinto mal sobre essa questão. Porque tem gente que se sente mal sobre o pecado e luta com isso mesmo, e lida com isso mesmo, e vive se sentindo mal com isso. O nome disso é remorso. Mas o arrependimento é um passo além. Arrependimento não é aprender a lidar com o remorso, mas arrependimento tem a ver com como eu vou agir a partir desse sentimento que está no meu coração. Quanto tempo o remorso agiu no coração do pródigo até ele tomar atitude? Não sabemos. Mas sabemos que ele se levantou e resolveu agir. Quanto tempo o remorso agiu no coração desse menino do texto? Ele disse que ia para a vinha. Não, ele falou, não quero, depois parou. Eu falei, eu não posso fazer isso com meu pai. Eu não posso agir assim com meu pai. Isso foi em 5 minutos? Em 5 horas? Não sei. Mas eu sei que ele levantou e tomou uma atitude. Pastor, mas o Judas não tomou atitude? Tomou. Mateus 27, coloca aí, Mateus 27, 3. Então Judas, vendo que Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam, que isso nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas, retirou e foi se enforcar. Sabe qual foi o maior problema do Judas? Não foi o sentimento legítimo ele teve. Mas ele teve uma atitude errada. Sentimento legítimo com atitude errada. O sentimento é o mesmo nos dois casos. A palavra grega é exatamente a mesma nos dois eventos. Só que o menino resolveu fazer o que era a vontade do pai. E o Judas resolveu bater na porta das pessoas que odeiam a Jesus. Então, a questão é em qual porta você vai bater quando essa dor, essa tristeza por você não acertar, essa tristeza por você não cumprir o que você sabe que tem que cumprir e não viver o que você sabe que precisa viver, bater no seu coração.
quando essa dor bater no seu coração, essa dor, por enquanto, que é igualzinha no arrependimento e no remorso. O que vai definir se você fica lutando com remorso ou se isso evolui para um arrependimento, é a atitude que você toma, é a porta que você bate. O Judas bateu na porta errada. Ele procurou pessoas que odiavam Jesus. Procurou pessoas que estavam envolvidas na morte de Jesus. E quando Judas fala assim, pequei, traindo sangue inocente. Olha que frase profunda. Olha que confissão nobre do Judas. Pequei, traindo sangue inocente. Mas ele estava batendo na porta errada. Qual foi a resposta que ele recebeu? Isso é contigo. O que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, problema teu. Problema teu. Mas a minha frase está certa. Problema teu. Mas o meu coração está certo. Problema teu. Você está batendo numa porta que eu não estou nem aí para essa tua dor. Nessa porta aqui é isso que você vai achar, meu amigo. Problema teu, isso é contigo que te vira. Então, existe uma outra porta, onde a sua dor importa. Existe uma outra porta, onde a sua frase é acolhida. Existe uma outra porta, onde o seu coração é ouvido. Existe uma outra porta, depois da maior lambança que você fez, existe uma outra porta, e Jesus Cristo disse, eu sou a porta para as ovelhas. Quem entra por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, e achará pastagens. É a porta que você bate, que faz diferença no que acontece com o teu coração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês, e no primeiro domingo do mês nós temos uma oração muito especial pelas famílias. Eu quero fazer um convite pela primeira vez, para quem está acompanhando a gente pela internet. Deixa eu ver se está funcionando aqui, se está tudo certo. Para você não sair desse culto ainda, receba essa oração agora. Nós vamos orar pelas famílias. Vou pedir aos irmãos que já fiquem de pé, já se posicionem. Nós vamos fazer primeiramente uma oração inicial. Nós utilizamos esse momento também para aproveitarmos o momento do ofertório. Então você vem trazer a sua melhor oferta para investir na obra de Deus. E depois, mas não venha sozinho, venha com a sua família, porque nós vamos interceder. Se você é do Pix, o Pix fica aparecendo aí, você faz a oferta, depois vem receber a oração. Ou se você quiser mudar a ordem, não tem problema. Se você é do envelope, pega o envelope. E se você quer um envelope desse, é só levantar a mão, alguém entrega para você. Alguém passa aí, entrega para você. E quem vai ser da maquininha, tem uma maquininha por aí. E você pode fazer a sua oferta através da maquininha. Mas o mais importante é que você venha receber uma oração com a sua família. E hoje também intercederemos pela família dos irmãos que estiveram online aqui. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus. Direcione meus irmãos, minhas irmãs, para o momento do ofertório, que cada um de nós possa ofertar, conforme diz a tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Qualquer oferta que formos dar é menor do que o que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por isso, porque hoje podemos ofertar, porque o Senhor tem provido na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então venha com a sua família receber oração, em nome de Jesus.